Texto da nossa reflexão é o texto de Marcos capítulo 1, versículo 17. Nós vamos usar um versículo pequeno, porque a nossa mensagem hoje, ela não será expositiva, será temática. Então nós podemos usar o recurso de utilizar um versículo pequeno, e no decorrer da nossa mensagem, da nossa preleção, nós utilizaremos outros versículos que vão justificar toda a fala que nós teremos aqui. Eu quero também cumprimentar os irmãos que têm vindo, que não têm vindo e que estão aparecendo aos poucos, né? Fiquem à vontade, fiquem satisfeitos e tranquilos, e desde que nós possamos seguir todas as orientações, nós de fato estaremos bem tranquilos, cultuando aqui juntos para a glória do nome do Senhor. O texto de Marcos, capítulo 1, 17, diz assim: Vinde após mim, disse-lhe Jesus, e eu farei de vocês pescadores de homens. E disse Jesus, é só um mesmo, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Que a graça e a palavra do Senhor, a revelação de Deus, possa nos alcançar e nos ensinar a sua vontade. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Nós temos aqui na nossa região, na região do extremo sul da Bahia, em especial em Medeiros Neto, me parece que 3 rios, né, que estão no nosso contexto, que é o Itaém, o Água Fria e o Alcobaça. É isso mesmo? Hein? 2 nomes, mas é só um, né? Que é o Itaém, é o Alcobaça. Aí ele vira assim, ele vira Itaém, não é isso? Eu acho que eu vi mais ou menos essa característica dele virando à direita lá na frente, e ele muda de nome. Mas quando a gente pensa em rio, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Em peixe, né? E o rio é o destino certo daqueles que fazem da prática da pesca um esporte, ou daqueles também que usam e utilizam dessa prática para poder se alimentar, e outros tantos ainda que a utilizam para poder produzir recurso, que são os pescadores profissionais que pescam e que vendem a sua produção. Eu não sei se você gosta de pescar, eu particularmente não tenho muito carinho por isso não, né? Ficar na beira do rio, recebendo mordida de inseto, né? Normalmente com frio, todo molhado. Eu particularmente não tenho na pesca a minha atividade predileta no que diz respeito a esporte. Mas dizem que a pesca é excelente meio de relaxamento, um excelente meio de descontração, né? Tem até aquela máxima que a gente ouve sempre, você já deve ter visto no vidro de algum carro: está nervoso? Vá pescar, né? Porque ele traz assim um pouco de paz, aqueles que gostam, né, e que têm aquela paciência de ficar com a varinha ali, puxando o peixe. Eu não gosto disso, tem outras coisas que eu prefiro fazer, menos a pesca. Em determinado momento da história de Jesus Cristo na Terra, ele convocou algumas pessoas que eram pescadores, para que pudessem ser seus seguidores, e ele os convocou enquanto eles pescavam, e lhes fez uma proposta bastante interessante. Ele disse: olha, venham comigo e eu vou fazê-los pescadores, não mais de peixes, mas pescadores de homens. E pescar homens, nós sabemos bem o que representa essa figura. Pescar homens representa a evangelização, representa trazer as pessoas ao conhecimento do Evangelho de Cristo. Os convidados por Jesus Cristo aceitaram o desafio, e a partir daquele momento, na vida de cada um deles, né, Tiago, André, Pedro, João, a vida deles nunca mais foi a mesma. A vida deles se transformou e eles passaram a utilizar todo o conhecimento que eles tinham de pesca, e a gente vai ver isso aqui, para poder realizar um novo tipo de pesca. Não mais a pesca profissional, nem a pesca
esportiva, nem a pesca de lazer ou descontração, mas uma pesca específica na qual eles foram convidados por Jesus Cristo e na qual nós também, todos nós, somos convidados nos dias de hoje, não mais como apóstolos, e aquele tempo já passou, né? A fila andou e nós estamos vivendo uma outra geração, mas ainda como pescadores de homens. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Algumas habilidades que nós precisamos ter e que os pescadores têm quando praticam a sua tarefa de pescar. Todo pescador, ele precisa ter algumas características que são indispensáveis para a prática dessa atividade. Algumas atividades que são bastante específicas, a fim de que eles alcancem o resultado desejado. O pescador vai para a beira do rio, vai para a beira do mar, a fim de pescar. Ele quer pescar, ele quer alcançar o resultado. Qual é o resultado? Voltar para casa de um rio, de um lago, de um mar, com o fruto do seu trabalho, o fruto da sua atividade, que é o peixe. É óbvio, né? Ninguém vai pescar para ficar dando banho em minhoca, como alguns dizem aí, e voltar sem nada para casa. É até muito frustrante, né? Uma das coisas também que me impede de gostar de pregar, de pescar, que me faz com que eu não goste de pescar, é isso, passar pelo constrangimento de sair para pescar e voltar sem nenhum peixe. Eu digo isso porque já aconteceu comigo, né? Então eu não quero ter que passar por este constrangimento. Mas para ser bem-sucedido numa pesca, é necessário que hajam algumas qualidades específicas, porque sem essas qualidades é bem provável que o pescador não alcance o seu objetivo. E a figura do pescador é extremamente adequada e apropriada para que nós possamos entender a nossa atividade de pescaria dentro de um contexto espiritual, neste mundo em que nós trabalhamos para trazer pessoas para o conhecimento de Cristo. Essa é a nossa grande pescaria. A nossa grande e maior atividade enquanto cristãos, né? Que é pregar o Evangelho de Cristo. E não fazemos isso por motivos de proselitismo, não fazemos isso só por vaidade pessoal, mas nós fazemos isso porque nós acreditamos que o Evangelho de Cristo é quem pode salvar o homem da destruição eterna. Nós acreditamos nisso. Se não acreditássemos nisso, obviamente nós não nos envolveríamos na ação evangelística, na ação missionária, como nos envolvemos. Então, quando eu penso na aplicação de pescaria na nossa ação evangelística, eu posso dizer, que fazer missões é estar numa grande pescaria, participar de uma grande pescaria. Uma pescaria, inclusive, onde nós muitas vezes estamos atrás de peixes que são mais difíceis de serem alcançados. E quando nos propomos a ir ao campo evangelístico, ao campo missionário, que é o nosso mar, que é o nosso rio, que é o nosso lago, seja aqui no contexto de nossa cidade, seja no contexto de nosso estado, seja em termos de Brasil, seja em termos de mundo, e aí nós vemos, né, Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra, nós precisamos estar bem preparados. Eu preciso me preparar para essa pescaria, você precisa se preparar para essa pescaria. E esse preparo ele demanda também observar algumas ações e comprometimentos que um pescador tem quando ele sai para a sua ação, quando ele vai pescar. Ele tem alguns comportamentos, ele tem alguns padrões que ele segue, que ele vive, para que ele seja bem sucedido. E aí a pergunta para nós nessa noite é bastante objetiva: nós somos bons pescadores? Porque eu quero lembrar você que todos nós fomos chamados por Deus para essa pescaria espiritual. A grande comissão, o grande comissionamento de Jesus,
que nós observamos em textos clássicos da Bíblia, como Mateus 28, como Marcos 16, como Atos 1 e outros tantos textos, ele nos traz a condição de pescadores de homens. Ele nos traz a condição, e isso é indiscutível, não tem como discutir isso. Não tem como fugir dessa responsabilidade. Cada um de nós aqui somos um pescador. Cada um de nós aqui temos essa missão. O que nós precisamos saber é se nós estamos fazendo isso de maneira correta. Se nós estamos fazendo isso de tal forma que nós tenhamos bons resultados, para que o reino do Senhor seja engrandecido a cada dia, para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido através de nossas vidas. E por isso eu quero aproveitar essa figura, esse contexto da pescaria e do pescador, para observar algumas dessas características que precisam também estar presentes nas nossas vidas, a fim de que sejamos bem-sucedidos nessa empreitada cristã. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho que entender que um bom pescador precisa ser uma pessoa paciente. O bom pescador, ele precisa ter muita paciência naquilo que ele faz. Provérbios 25:5 diz assim: com muita paciência pode-se convencer as autoridades e a língua branda quebra até ossos. Então nós temos essa convicção. Um pescador, ele precisa ser paciente. Um pescador, ele não tem pressa. Às vezes ele fica horas ali segurando a sua varinha, né? O Davino, que tem cara de quem já pescou muito na vida, de repente ficava horas ali segurando aquela varinha, ou então espetava a varinha na terra, ficava sentado numa cadeira daquela de praia, esperando a coisa acontecer. Precisa ter paciência até que o peixe venha, até que o peixe morda aquela isca, até que ele possa ser fisgado. E esse processo pode ser um processo lento, como pode ser também um processo demorado, né? Eu não conheço de pescaria, mas eu já ouvi dizer que pescar lambari é brincadeira de criança, né? Diz que pescar lambari é só botar a minhoquinha, jogar e puxar. Eu nunca pesquei, mas eu já ouvi dizer que é muito fácil pescar lambari. Para mim não é tão fácil assim. Eu me lembro de uma história de 20 anos atrás. Eu estava num pesca e solte, né, com os meus filhos, minha esposa. E o meu filho tinha na época 8, 9 anos de idade, e nós pegamos as varinhas. Eu peguei uma varinha, ele pegou outra varinha, ele com 9 anos de idade, molecão, né? E eu, o pai sabe tudo, né? Calma, filho, que eu vou te ensinar, tenha paciência, tenha calma. E eu sei que em menos de 10 minutos o moleque já tinha puxado uns 4 peixes de dentro d'água, eu não consegui puxar um. Aí eu percebi que pesca é uma coisa que precisa ser estratégica, né? E aí o menino tinha mais estratégico do que eu. Mas tem peixe fácil de ser pego. Existem outros que são extremamente difíceis. O atum azul, por exemplo, que é um peixe que pode chegar a 5 metros e pesar até cerca de 680 quilos, é um peixe que vive no Atlântico, entre o Canadá e a costa brasileira. E é um peixe extremamente difícil de ser capturado, né? Pois ele consegue nadar numa velocidade de 55 km por hora. Um peixe difícil de ser capturado e, apesar disso, está até passando pelo processo está em perigo de extinção, né? Mas a pesca desse animal é muito difícil, né? E uma pessoa, para pescar um animal desse, muitas vezes vai demorar horas e horas até que consiga fisgá-lo. O mesmo acontece também na pesca espiritual. Tem pessoas que você não precisa nem pregar, ela já está entregando a vida a Jesus, porque já está com o coração amolecido, já está preparada. Agora tem pessoas que você prega a vida toda, e demora anos até que ela possa entender a graça de Deus, entender a misericórdia de Deus. Pessoas que até amam a Deus, até amam a igreja, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que adoram Jesus Cristo, mas não se prostram diante deles. Nós precisamos entender então que, como pescadores, nós estamos atuando junto a esses dois grupos de pessoas.
Pessoas que são fáceis de receber o convencimento do Espírito Santo de Deus, e outras pessoas que têm sido mais complexas nessa atuação, o que faz com que nós tenhamos que ter muita paciência quando estamos exercendo o nosso trabalho de evangelização. Eu lembro que quando me converti, eu e minha esposa, e tanto eu quanto a minha esposa éramos as pessoas mais complexas de nossas famílias. E ninguém, dentre todos, tinha, assim, na família alguém que professasse a fé cristã. E nós tivemos que ter muita paciência até que os nossos amados pudessem começar a entender a graça de Deus. Lá na minha casa, demoraram-se 7 anos até que a minha mãe começasse a entender o Evangelho de Cristo, e um pouco mais do que isso para que os meus irmãos também o fizessem. Na casa da Rai foi a mesma coisa, demorou até mais tempo para que a mãe, o pai, os irmãos pudessem se converter. Então foi uma prática que foi necessário ter muita paciência, né? São muitas as histórias que nós vivemos durante esse período para que pudéssemos ver essas pessoas serem alcançadas, nossos queridos, serem alcançadas pela graça de Jesus Cristo. E aí eu quero dizer para vocês, tem que ter paciência. Você não pode perder a paciência enquanto está na beira do rio, senão você volta para casa sem peixe. Você tem que ter paciência e esperar então que esse peixe se submeta àquela isca, no caso do peixe no mar, e que o peixe espiritual se submeta à graça de Jesus Cristo, a fim de que você seja bem-sucedido na sua empreitada. A segunda qualidade característica de um bom pescador, além da paciência, ele precisa ser destemido. Ele precisa ter coragem, né? 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20, diz assim: e acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que termine toda a construção do templo do Senhor. Ter disposição, ter coragem. O pescador ele não pode ser medroso, ele não pode ter medo de água fria, ele não pode ter medo de cobra na beira do rio, ele não pode ter medo de espinho, ele não pode ter medo de mosquito, ele não pode ter medo de nenhuma dificuldade que porventura se levante e que venha de alguma forma a buscar atrapalhar a sua empreitada. Ele tem coragem para poder encarar rios, muitas vezes turbulentos, cachoeiras, lagos, açudes e até no alto mar. Eu me lembro de uma experiência bem dramática que eu vivi, acho que é por causa dessas coisas que eu não gosto de pescar. Eu morava em Canavieiras, no sul da Bahia, e isso já tem mais de 30 anos. Né? Tem mais de 30 já. E eu morava na beira da boca da barra, né? A barra é o lugar onde o rio se encontra com o mar. E ali tinham alguns pescadores, e na época eu era vida louca. E um deles me convidou para ir ao mar com ele à noite, e eu topei. E nós fomos num escalé. Quem sabe o que é um escalé? O escalé é uma canoa rasinha, né? Uma canoa bem rasinha, e aí ele me chamou para ir para poder jogar a groseira. A groseira é uma linha grande, né, que vai cheia de anzóis, então o camarada ele vai iscando a groseira e vai deixando ela. Quando chega lá na ponta, ele volta e vai tirando os peixes. E eu fui. Foi a pior aventura da minha vida até hoje, irmãos. Aquela canoa bem rasinha, Samara. E ela ia para lá, ia para cá, e eu mareei. Aliás, eu mareio em qualquer barquinho que eu entro. Os irmãos sabem o que é marear, né? É passar mal. Aí eu comecei chamando o meu amigo Hugo, a noite toda passando mal. E a minha função na canoa era muito simples. Eu só tinha que ficar com uma canequinha, tirando a água, jogando a água para fora. Porque ela era tão rasinha que na medida que ela dançava assim, enchia de água. E aí eu tinha que tirar a água para fora, porque senão ela podia afundar. E quem disse que eu aguentei?
Teve uma hora que eu deitei na canoa e falei, quer saber, se morrer, morreu, eu não vou tirar mais nada porque eu não aguento. E aí o meu amigo, além de ficar tirando a groselha, ainda tinha que tirar a água, e ele corria para fazer uma coisa, corria para fazer outra, e eu vi aquela canoa quase afundando, até que já no final da madrugada nós voltamos, e aí eu falei comigo mesmo, eu nunca mais entro num negócio desse na minha vida, nem para passear. É muito terrível, mas o pescador de verdade, ele não tem medo, não. Ele não tem medo, né? E ele vai em lugares absurdos para poder pescar. Dizem que a pesca mais perigosa que existe no mundo é no Mar Bering. Eu não sei se alguém já viu, né? Passa sempre ali no Nacional, né? Essas pescarias, que é a pescaria que é feita ali nas costas do Alasca e da Rússia, onde eles pescam o famoso caranguejo gigante do Alasca. Essa é a pesca mais difícil que existe. E as pessoas, os homens, arriscam as próprias vidas em águas congelantes com a determinação e coragem para alcançar o seu resultado final. Ali é ruim até de ver. Vendo pela televisão eu passo mal. Eu imagino o que aqueles homens passam naquela situação. Mas o pregador do Evangelho, o pescador de homens, também tem que ter coragem para encarar qualquer coisa, para encarar qualquer contexto. Nós não podemos ter medo das pessoas, não podemos ter medo dos contextos, não podemos e não devemos ter medo de Satanás, porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. É por isso que o verdadeiro pescador de homens, ele vai nesses lugares inóspitos, né, que o velho Ua tem nos falado esses dias, lugares onde pregar o Evangelho pode significar a própria vida. Nós que somos evangélicos e que somos pescadores de homens, temos que ter coragem de entrar em lugares onde pode custar a própria vida. Eu lembro de pena que o tempo é tão rápido, porque tem tanta coisa que eu queria falar. Eu lembro de uma experiência que eu vivi no Jacarezinho. Não sei se alguém já ouviu falar do Jacarezinho no Rio de Janeiro. E o Jacarezinho no Rio de Janeiro, na época do crack, né, forte do crack, era aquele lugar que mostrava aquele monte de gente na beira de uma linha de trem. Ali é o final do Jacarezinho. E nós íamos sempre ali para poder evangelizar. E a nossa evangelização ali era diferente. Nós íamos para a igreja lá no alto do morro, fazíamos um culto até 11h30, meia-noite, aí orávamos, aí descíamos as ruas do morro evangelizando, e nessa hora, meia-noite, no Morro do Rio, só tem bandido, né? Os moradores, as pessoas de bem estão tudo dentro de casa, só tem bandido e viciado. E a gente saía pelas ruas evangelizando, e quando era no meio da madrugada, nós chegávamos na linha do trem, ficávamos ali na linha do trem até começar a amanhecer. Quando começava a amanhecer o dia, aí nós íamos para o baile funk. E o pessoal no baile funk dava uma palavra para a gente poder falar e pregar o Evangelho ali. Era uma coisa de louco, mas isso é bem específico daquela região. E eu lembro de uma vez que nós estávamos com um grupo de mais de 100 jovens. E nós nos reunimos na igreja, oramos e saímos para evangelizar. E nós saímos, dividimos o grupo de mais de 100 pessoas em pequenos grupos. Cada um saía por um beco do morro. E um desses grupos se deparou com a galera, o bonde mesmo do morro, que era o chefe do morro, com os seus soldados, todo mundo de fuzil, aqueles camaradas que usam um cordão de ouro de quase um dedo, né? Eles não fazem questão nem de lapidar aquele ouro, vai do jeito que está mesmo, para todo mundo saber que é ouro. E no meio daqueles jovens tinha um que estava tremendamente assustado. Quando ele viu aquela turma, ele assustou. Mas a pessoa que estava na frente do grupo, com bastante sabedoria, falou: olha, meu filho, nós vamos pregar o Evangelho para eles. E começou a falar do amor de Jesus para aquela turma. Tinha vários homens armados, mal encarados, bandidos. Em determinado momento, o líder do grupo falou assim: eu posso orar por vocês? E eles falaram: sim, pode. Aí então ele começou a orar e fez uma oração mais ou menos assim: ó Senhor, eu declaro a falência dessa boca de fumo em nome de Jesus. Desse jeito, né? E que esses homens que estão indo para o inferno possam se encontrar contigo e sair desse destino terrível.
E aí, os bandidos ouviram, mas todos eles reverentes. No Rio de Janeiro, a maioria dos bandidos são crentes, né? Mas é o pior que é mesmo, né? A maioria deles se dizem cristãos, são filhos de crente, né? Mas não são, é óbvio que não são. Eles podem até amar essa nossa fé, mas não são. E depois nós descemos, fizemos o trabalho na linha do trem, fizemos o trabalho no baile funk, e no final nós nos reuníamos. E aí um dos meninos que estava nesse grupo, na hora dos testemunhos, que a gente sempre dava oportunidade para algum testemunho, aquele menino pediu a palavra e disse assim: eu nunca vivi uma situação tão assustadora na minha vida. Aí ele contou o que aconteceu e no final ele falou assim: na hora que o irmão falou, eu declaro a falência dessa boca de fumo em nome de Jesus, só tinha uma música que me vinha à mente. Aquela música do Lázaro que fala assim: por que me trouxe aqui? Porque de medo, assustado com aquela situação. Mas nós não temos que ter medo, porque o Senhor é conosco. Então nós temos que ter coragem, ousadia para pregar o Evangelho, assim como os pescadores têm ousadia para alcançar os seus peixes. Em terceiro lugar, um bom pescador precisa ser perseverante. Preste atenção. Ele tem que ser corajoso, ele tem que ter paciência, mas ele tem que ter perseverança também. Filipenses 3, versículos 13 a 14, que dizem assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se um pescador chegar na beira do rio e desanimar, depois de 15, de 20 minutos, que ele não alcançar um peixezinho, ele vai ser mal sucedido na sua pescaria. Ele precisa continuar tentando, insistindo, até que ele fisgue o primeiro peixe. E aí então ele vai se animar. Quem aqui já pescou, né? Quem nunca experimentou o cansaço, a frustração na beira do rio, de esperar horas e horas e horas e não ver nem um peixezinho pequenininho, um lambarizinho morder a isca? Essa é uma frustração que existe. Mas quando você consegue fisgar um peixe, por menor que ele seja, aí você se alegra, né? Aí a pessoa se enche de alegria porque conseguiu um bom resultado. É a satisfação de dizer assim: graças a Deus eu consegui, está aqui o peixinho. E dependendo do peixe, ele até tira uma foto. Se for um pouquinho maior, ele tira uma foto para mostrar para as pessoas. Tem alguns que não fazem isso não. Tem alguns que na volta passa na peixaria, compra um peixe grande e tira uma foto com o peixe para dizer que pescou, né? Nós não fazemos isso, pelo menos nessa igreja não. Tem igreja por aí que algumas pessoas podem fazer isso. Mas nós precisamos investir com perseverança na nossa pescaria também. Não é porque eu tento conquistar alguém para Cristo uma vez e eu não consiga, que eu vou desistir. Eu tenho que insistir. Eu tenho que insistir porque ali é o melhor caminho para a vida dele, ali é o remédio para a vida eterna, para a deficiência, pela debilidade que ele tem, que é o pecado que está matando. Nós temos que orar por essa pessoa, nós temos que investir na vida dessa pessoa, nós temos que dar bons testemunhos diante dela e nunca desistir, em momento algum, irmãos. Desista da sua pescaria. Na minha conversão, eu sempre cito a história de um homem, Josias, e aquele homem investiu na minha vida. Ele investiu mesmo no momento que tudo parecia que não ia dar certo. Mas ele investiu tanto que se tornou meu pai na fé. Através do Josias eu vim ao conhecimento de Cristo e já se vão 32 anos que eu sirvo ao Senhor com alegria. É perseverança. Você precisa perseverar. Uma quarta coisa, outra necessidade de um pescador para que tenha um bom resultado, é conhecer o peixe que ele pretende pescar. Precisa conhecer, ele precisa se desenvolver nesse sentido. 2 Timóteo 2,2 diz assim: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Dependendo do nível de profissionalismo do pescador, ele pode escolher o tipo de peixe que ele quer pescar.
Tem gente que vai para a beira do rio e ele precisa, então, saber o tipo de peixe que ele quer pescar a fim de que ele tenha bom resultado. O pescador amador não, ele bota a minhoca no anzol, joga lá, né? É aquela velha história, caiu na rede é peixe. Mas o profissional não, ele vai para pescar tambaqui, ele vai correr atrás de pescar tambaqui. Se ele vai para pescar camarão, ele vai pescar camarão no arrastão, né? Então cada um tem esse tipo de habilidade. Nós também precisamos ter, nós precisamos ser bons pescadores. E o bom pescador, ele sabe, por exemplo, que as iscas, elas se dividem em 3 grupos. Tem 3 grupos de isca para quem prega, para quem pesca. Tem a isca de superfície, que é um tipo de isca. Tem a isca de meia água, que é outro tipo de isca, de anzol, né? E tem a isca e o anzol de profundidade. Ora, se o cidadão ele quer pescar um peixe num nível diferente, ele precisa ter uma isca e ele precisa ter um anzol diferente, né? Se o pescador deseja alcançar algum peixe específico, ele tem que ter o equipamento adequado. Se nós queremos alcançar pessoas para o reino de Deus, nós temos que ter o equipamento adequado. E o nosso equipamento é a linguagem, o nosso equipamento é o conhecimento, a forma que nós vamos abordar as pessoas, a forma que nós vamos falar, né? Conquistá-las antes de qualquer coisa, no amor e no carinho. Nós precisamos ser amorosos e as pessoas seguem esse padrão. Hoje aconteceu uma coisa interessante aqui. Uma viatura da polícia parou ali, o camarada me chamou de manhã e ele disse: pastor, nós vamos participar do culto, só que nós vamos ficar aqui por causa do rádio. Eu falei: amém, fiquem à vontade. Aí eles ficaram ali o culto todo, do outro lado, participando do culto dentro da viatura. Quando foi de noite, eles voltaram aqui e um dos policiais já marcou uma audiência comigo amanhã para a gente bater um papo. Então, o que é isso? É um tipo de pescaria que é diferenciada. Se eu chego para o camarada: não, meu irmão, que é isso? Para assistir o culto você tem que vir aqui para dentro da igreja. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O que nós queremos é alcançá-los. O pessoal da Serenata, essa semana, fazendo a Serenata, ganhou uma vida para Cristo, não foi? Uma pessoa se dobrou ao conhecimento de Cristo. Foi isso que eu entendi? Glória a Deus. Então, é uma ferramenta que se usou. E nós precisamos saber, nós precisamos ser inteligentes para poder lidar com as várias ferramentas. Eu tenho muita coisa para compartilhar com essa igreja. Deixa acabar esse momento aí e se prepara que o bagulho vai ficar doido para nós aqui. Ninguém vai ter paz nesse lugar de pensar que vai ficar tranquilo. Nós vamos fazer um grande reboliço missionário nessa cidade e fora dessa cidade. Esse é o nosso objetivo. Jesus nos chamou para isso. Não é só para nos dar um lugar melhor na sociedade. Eu sou crente da primeira igreja batista. Grande coisa. Se nós não cumprimos o nosso papel, isso não quer dizer muita coisa, não. O crente da primeira, da segunda, da terceira, da quinta, da igreja Assembleia, de qualquer igreja que seja, tem como objetivo maior adorar a Deus e apregoar o evangelho do reino de Deus. Se nós não cumprimos essas coisas na nossa vida, nós estamos deixando a desejar. E eu tenho que fazer isso com muita paciência, com muita determinação, com coragem, com perseverança. E uma outra característica é que o pescador não se envergonha. O texto de Romanos 1,15, né, que vai falar que nós estamos prontos para anunciar o Evangelho, porque não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, se aplica nisso. O pescador não tem vergonha de andar na rua com a calça de pescador, né, arregaçada até aqui em cima, de sandália, andar fedendo a peixe, ficar todo suado, com aquele monte de tralha nas costas, né? Ou até de pagar o mico, de chegar e dizer assim: não pesquei nenhum peixe, passei a noite toda, não consegui nada. Ele não tem que ter vergonha, não. Porque este processo, essas questões, fazem parte do processo. Na nossa vida cristã também, nós não temos que ter vergonha de nada. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que fazer a nossa pescaria. Dentro do nosso negócio, dentro do nosso trabalho, na nossa família. Tem gente que tem vergonha de pregar o Evangelho para a família.
Nós precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça. Não podemos ter vergonha de falar do Evangelho de Cristo. Em sexto e penúltimo lugar, nós temos que ter sabedoria. O pescador ele tem que saber como manusear aquela varinha, né? Eu não sei não, mas o camarada ele diz que ele segura, ele sente a primeira fisgada, ele não faz nada. Quando ele sente a segunda fisgada, ele dá uma balançada para o lado. É mais ou menos assim, né, Davi? Dá uma balançada, ou então ele abaixa e puxa para o bicho poder engajar ali naquele anzol. Nós, como pescadores de gente, precisamos ter sabedoria, saber a hora certa de falar. Tem gente que vai com tanta sede ao pote que acaba engasgando. Tem gente que vai com tanta... Não é assim, irmãos. O Evangelho é a graça de Deus, não somos nós. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu e você somos pescadores, mas nós não temos o poder de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter inteligência, nós temos que ter muita sabedoria para lidar com essa situação. O pescador ele tem que saber como pescar, ele tem que saber qual é o melhor lugar para ficar, ele tem que saber de que maneira ele lança a linha, ele tem que saber, por exemplo, que onde tem muita ave aquática por ali é possível que tenha muito peixe, ele tem que saber identificar onde estão os poços mais fundos para poder pegar os melhores peixes. E nós temos que fazer a mesma coisa, temos que usar estratégias inteligentes. Aqui na cidade nós vamos usar estratégias inteligentes. Eu estou aproveitando bastante esse tempo de reclusão social para poder desenhar um monte de projeto. E esses projetos todos trarão resultados no nome de Jesus, na medida que nós estivermos juntos. Eu já estou com 2 projetos, por exemplo, desenhados, um para a Polícia Militar e outro para a Prefeitura, e podem ficar tranquilos que eu não vou me tornar secretário, funcionário, nada disso não. É a igreja que vai estar lá para poder abençoar pessoas. Nós vamos fazer isso. Temos projetos, por exemplo, no comércio de Medeiros Neto, temos projetos para várias áreas, para o pessoal da zona rural. Nós temos projetos de plantação de novas igrejas, temos projetos de viagens missionárias, e todos esses projetos eles serão realizados, é claro que não tudo de uma vez só, mas durante os anos que nós vamos caminhar juntos. E eu quero dizer para os irmãos com muita tristeza que eu não vou ficar muito tempo nessa igreja, só vou ficar 50 anos. Então a gente tem 50 anos daqui para frente para poder realizar todos esses projetos, né? E nós faremos com inteligência. E por último, o pescador ele precisa pescar no lugar certo. Um pescador ele sabe exatamente onde ele vai pescar. Ele tem que conhecer o lugar onde ele está, ele tem que conhecer as espécies de peixes que ali existem. E nós, como bons evangelistas também. Uma coisa que nós não queremos fazer é ficar pregando para crente. Quer ver uma coisa? Um dos projetos que eu quero fazer aqui é o projeto Centésima Ovelha. O que é isso? Nós queremos buscar aquelas pessoas que há muito tempo deixaram a igreja, foram membros da igreja e se afastaram. Nós queremos alcançá-las. Agora, eu não vou atrás de irmãos que eram da igreja, que se afastaram e que estão congregando em outras igrejas, porque eles tiveram a opção de estar em outra igreja e nós vamos respeitar. Mas nós vamos atrás daqueles que estão afastados da igreja, não só da nossa, como da igreja do Senhor. Esse nós queremos alcançar. Entendeu? Então nós precisamos saber qual o lugar certo que nós queremos. Nós não queremos fazer proselitismo. E proselitismo é querer convencer pessoas de outras igrejas que a nossa igreja é melhor. Eu não quero fazer isso. Cada pessoa sabe qual é o lugar que ela quer ficar. Se quiser vir para cá, de qualquer lugar é bem-vindo. Mas dizer que eu vou sair daqui para ir lá, na casa de um irmão de outra igreja, dizer para ele vir para a nossa igreja porque é melhor, eu não faria isso nunca. E eu não aconselho aos irmãos a fazerem isso também. Porque um bom pescador, ele não pesca em aquário. E nós não precisamos pescar em aquário porque as águas estão por todo o planeta, 70% do planeta Terra é água. Um pescador sabe disso e nós também. Nos 7 bilhões e 800 milhões, é isso atualmente? 7 bilhões e 800 milhões de habitantes no planeta Terra, 2/3 pelo menos não conhecem a Jesus Cristo. Tem muita gente para a gente alcançar. Nós precisamos ter bom senso.
para que alcancemos as pessoas certas. Eu tinha muita coisa para falar hoje, mas tive que dar uma enxugada. E a gente quer concluir dizendo o seguinte: nós somos pescadores. E como pescadores precisamos cumprir o nosso papel. E cumprir o nosso papel significa viver para a glória de Deus, com intensidade, com determinação. Viver todos os dias da nossa vida como bons ministros do Senhor. Eu quero dizer que aqui na igreja não somos só 2 ou 3 ministros, não. Todos nós somos ministros. Cada um tem que descobrir qual é o seu ministério. É isso que Deus espera de nós. E para todos nós, para o pessoal da música, para o pessoal que trabalha com a Josete lá com as crianças, para o pessoal que trabalha aí com o Bruno e com o Marcelo e com o Erlon na sonoplastia, para o pessoal que trabalha com os homens, para o pessoal que trabalha com casais, para o pessoal que trabalha com mulheres, para todos nós a função principal é pregar e anunciar o Evangelho da graça de Deus. Que sejamos bons pescadores e que consigamos trazer para a glória de Deus todas aquelas pessoas que Ele espera que nós possamos conquistar, no nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e nós vamos orar. Deus, nós estamos felizes porque o Senhor nos traz palavras que edificam a nossa vida. Estamos felizes porque entendemos a nossa responsabilidade e queremos viver intensamente essa responsabilidade. Queremos que o Senhor nos transforme a cada dia em grandes pescadores. Pescadores que estejam adequados àquilo que o Senhor deseja. Abençoa a nossa vida. Que nenhuma pessoa nesta igreja se esquive das suas responsabilidades. E que a sua glória seja anunciada aqui em Medeiros Neto, na Bahia, no Brasil e no mundo, através do nosso testemunho, através das nossas preleções, através da nossa intercessão, através de nossas ofertas, tudo isso para a glória do Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, que nos guarde, que nos cure, que nos restaure, que nos transforme, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, você que nos acompanhou. Deus abençoe e nos dê paz, graça e misericórdia.